Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 13 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Henrique, imperador dos romanos. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Esdras, sacerdote e escriba, que, no tempo de Artaxerxes, rei dos persas, regressando da Babilônia para a Judéia, congregou o povo disperso e se empenhou com grande diligência para que a lei do Senhor fosse investigada, posta em prática e ensinada em Israel. Comemoração de São Silas, que, destinado pelos apóstolos, juntamente com os santos Paulo e Barnabé, à Igreja dos Gentios, cheio da graça de Deus, exerceu incansavelmente o ministério da pregação do Evangelho. Em Alexandria, no Egito, São Serapião, mártir, que, no tempo do imperador Severo e do prefeito Áquila, foi queimado vivo e assim alcançou a coroa do martírio. Morte no ano 212. Em Quios, ilha da Grécia, no mar Egeu, Santa Mirope, mártir. Morte entre os séculos III e IV. Em Filomélio, na Frígia, na odierna Turquia, os santos mártires Alexandre e 30 soldados, que, segundo a tradição, sofreram o martírio no tempo de Magno, prefeito de Antioquia da Pisídia. Morte no século IV. Em Albi, na Aquitânia, atualmente na França, o passamento de Santo Eugênio, bispo de Cartago, glorioso pela sua fé e sua virtude, que sofreu o exílio durante a perseguição dos vândalos. Morte no ano 501. Na Bretanha Menor, também na actual França, São Turiavo, abade do mosteiro de Dólar e bispo. Morte entre os séculos VII e VIII. Em Genova, na Ligúria, região da Itália, o beato Jaime de Voragine, bispo, da Ordem dos Pregadores, que, para promover a vida cristã no povo, propôs nos seus escritos muitos exemplos de virtude. Morte no ano 1298. Em Norwich, na Inglaterra, o beato Tomás Tunstall, presbítero da Ordem de São Bento e mártir, que, no reinado de Jaime I, por ter entrado na Inglaterra como sacerdote, foi condenado à morte suspenso no patíbulo. Morte no ano 1616.
Num sórdido barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, os beatos Luís Armando José Ada, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, e Bartolomeu Jarris de la Morelle de Biars, presbíteros e mártires, que, na perseguição desencadeada contra a Igreja, foram condenados, como sacerdotes católicos, à prisão na galera, onde morreram atingidos pelo contágio da enfermidade, vítimas da sua caridade para com os companheiros de cativeiro. Morte no ano 1794. Em Orange, na Provença, região da França, as beatas Madalena da Mãe de Deus, Isabel Verchiere e 5 companheiras virgens e mártires na mesma revolução. São estes os seus nomes: Maria da Anunciação, Teresa Henriquina Faurie, Santo Aleixo, Ana Andréa Minuti, São Francisco, Maria Ana Lambert, Santa Francisca, Maria Ana de Peire e São Gervásio, Maria Anastásia de Roquart. Morte no ano 1794. Em Chau Doc, cidade da Cochinchina, atualmente no Vietnã, São Manuel Le Van Phu, mártir, pai de família que, embora detido no cárcere, não cessou de exortar os filhos e familiares à caridade para com os perseguidores, e finalmente, foi decapitado por ordem do imperador Tu Duc. Morte no ano 1859. Em Budrio, na Flamínia, hoje na Emília-Romanha, região da Itália, Santa Clélia Barbieri, virgem, que se dedicou à formação espiritual da juventude feminina e fundou a Congregação das Mínimas de Nossa Senhora das Dores, consagrada principalmente à formação humana e cristã das meninas pobres e indigentes. Morte no ano 1870. Em Galeazza Pepoli, perto de Bolonha, também na Itália, o beato Fernando Maria Baxilieri, presbítero, que assistiu com grande diligência o povo que lhe foi confiado e fundou a Congregação das Servas de Maria, para ajudar as famílias pobres e especialmente para a formação da juventude feminina. Morte no ano 1893. Em Langzikiao, próximo de Enshui, no Hebei, província da China, São Paulo Liu Jinde, mártir, homem de avançada idade, que, durante a perseguição desencadeada pelos Yetu, sendo o único cristão que permaneceu naquela povoação, foi ao encontro dos perseguidores com o rosário e o livro de orações na mão e os saudou de modo cristão, pelo que foi imediatamente assassinado. Morte no ano 1900. Em Nangon, cidade do Hebei, também província da China, São José Wangguiqi, mártir, que, durante a mesma perseguição dos Yetu, rejeitando a tentação de salvar a vida com uma pequena mentira que lhe sugeriam, preferiu a morte gloriosa por Cristo. Morte no ano 1900. Em Niemowice, perto de Grodno, na Polônia, hoje na Bielorrússia, a beata Mariana Biernacka, viúva e mártir. Morte no ano 1943. Em São João de Porto Rico, o beato Carlos Manuel Rodrigues Santiago, que se dedicou intensamente à reforma da Sagrada Liturgia e à difusão da fé entre os jovens. Morte no ano 1963. Vida de Santo Henrique. Pode um rico ser santo? Apesar da fama de Idade das Trevas, a Idade Média foi rica de exemplos de santidade, ou seja, teve inúmeros santos e santas. Henrique faz parte deste ilustre, pois viveram, ele e sua esposa Santa Cunegundes, uma perfeita harmonia de afetos, projetos e ideais de santidade. Henrique, primogênito do Duque da Baviera, nasceu num belíssimo castelo às margens do rio Danúbio, em 973, e recebeu o mesmo nome do seu pai. Veio ao mundo para reinar, desfrutando de todos os títulos e riquezas que uma corte imperial pode proporcionar ao seu futuro soberano, com os luxos e diversões em abundância. Por isto, foi uma grata surpresa para os súditos verem que o jovem cresceu com valores cristãos, adquiridos pela esmerada criação, dada por sua mãe. Seu pai, antes conhecido como o Briguento, abriu seu coração à orientação da esposa, católica fervorosa, que anos depois seu apelido foi mudado para o Pacífico. Assim, seus filhos receberam educação correta e religiosamente conduzida nos ensinamentos de Cristo. Um dos irmãos de Henrique, Bruno, foi o primeiro a abandonar o conforto da corte para se tornar padre e, depois, bispo de Augusta. Das irmãs, Brígida se fez monge e Gisela, beata da Igreja, foi mulher do rei Estevão da Hungria, também um santo.
Henrique II não poderia ter comandado o povo com mais sabedoria, humildade e cristandade. Promoveu a reforma do clero e dos mosteiros. Regeu a população com justiça, bondade e caridade, frequentando com a esposa a Santa Missa e a Eucaristia. Convocou e presidiu os concílios de Frankfurt e Bamberg. Realizou ainda muitas outras obras assistenciais e sociais. Modelo de governante católico, empenhou-se na propagação da fé, tendo papel de grande importância para a conversão de seu cunhado Santo Estevão, rei da Hungria. Procurou restaurar, conforme a espiritualidade de Cluny, o espírito monástico então decadente, sendo nesse ponto aconselhado por Santo Odilon, abade de Cluny. Ao mesmo tempo em que defendia o povo e a burguesia contra os excessos de poder dos orgulhosos fidalgos, estabeleceu a paz com Roberto, rei da França. Com o fim da guerra, reconstruiu templos e mosteiros, destinando-lhes generosas contribuições para que se desenvolvessem e progredissem. Enfim, ao lado da esposa Cunegundes, também santa, concedeu à população incontáveis benefícios sociais e assistenciais, amparando os mais necessitados e doentes. O casal chegou a fazer voto eterno de castidade, para que, com mais firmeza de espírito, pudessem se dedicar apenas a fazer o bem ao próximo. Por sua insistência, o Papa Bento VIII prescreveu o uso do credo niceno-constantinopolitano aos domingos na missa em 1014. O segredo da santidade de Santo Henrique. O príncipe Henrique foi entregue ao bispo de Ratisbona, São Wolfgang, e com ele se formou cultural e espiritualmente. A tradição germânica diz que uma noite Henrique sonhou com o seu falecido diretor espiritual, São Wolfgang. Este teria escrito na parede do quarto do príncipe, entre 6. Henrique julgou que morreria dali a 6 dias, e assim se preparou como convém a um bom cristão. Decorridos os 6 dias, interpretou o sinal como uma referência a 6 meses. Ao longo de 6 meses, continuou a se preparar, levando uma vida de santidade. Findos os 6 meses passou a se preparar para a morte dali a 6 anos, mas, 6 anos após o sonho, ele assumiu o trono do Sacro Império Romano Germânico, coroado pelo Papa Bento VIII, quando da morte de seu pai. Foi coroado rei, com uma vida coroada de virtudes, acumuladas durante este período. Pode assim resistir às tentações do poder, sendo um bom governante. Henrique II morreu em 13 de julho de 1024 e foi sepultado em Bamberg. Foi canonizado em 1152, pelo Papa Eugênio III. Talvez, o rei Santo Henrique II seja um dos santos mais queridos da Alemanha, ao lado de sua esposa. Santo Henrique, rogai por nós.